Que é a nossa saúde. Amém? Porque às vezes se ela for mostrar alguma coisa e não dá, tipo assim, caso ela mostre alguma coisa importante, se você quiser só rodar pra mim, entendeu? Muito bem, irmãos. Todo mundo animado? Apesar da chuva? Graças a Deus, né? Pois é. Eu sou a Liliane, vou me apresentar rapidinho. Eu sou nutricionista, sou terapeuta de tratamentos naturais também, que a gente chama de naturopata, né? Naturopata é um profissional da área da saúde que trata as pessoas com tratamentos naturais. E eu sou carioca também. Eu sempre falo que eu sempre percebe meu sotaque, sabe, irmão? E aí, rapidinho, depois de me perguntar. Então, já estou declarando logo de onde eu vim, né? Pois é. Nós tivemos aqui alguns meses atrás, nós falamos com a pastora Sandra, que tão bondosamente nos recebeu, com o pastor Wilson, né? O pastor Wilson também. Nós marcamos essa administração de saúde. Eu não pude estar aqui da última vez, mas hoje nós estamos para a honra e glória de Deus. E se tivesse apenas 2 pessoas aqui dentro, nós seremos felizes, né, pastor? Porque, na verdade, esse é o trabalho que nós fazemos para Deus. Nós somos um grupo de profissionais da área da saúde, médicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros. Nós nos dividimos para fazer esse trabalho nas igrejas. É um trabalho de ministração sobre saúde, onde nós apresentamos para vocês como é que vocês podem ter mais saúde através daquilo que Deus deixou presente na natureza, que é tudo que é natural, a chazinha, a fruta, a verdura, usando isso para a cura de doenças. Então, que Deus possa nos abençoar, abrir nossa mente hoje para que possamos entender o que Deus realmente quer falar aos nossos corações. Amém? E o Extras vai me ajudar ali, né, Extras? Isso mesmo. Então, nós vamos começar agora lendo um verso da Bíblia, porque a maior autoridade entre nós aqui é a palavra de Deus. Amém? Então, nós vamos ver o primeiro verso que está lá em terceira São João, né? 3 João, capítulo 1, verso 2. E olha o que o verso diz. É Deus que está falando com a gente. Diz assim, ó: amado, oro para que você tenha boa saúde. E mais o quê? Tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Amém. Vocês perceberam uma coisa? Ali João está falando, inspirado pelo Espírito Santo, que ele ora para que você tenha boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Então, alma aqui é no sentido espiritual, né? Para que assim como você está bem espiritualmente, dessa mesma forma você tenha boa saúde. Vocês perceberam? A Bíblia fala sobre saúde. Deus deseja que nós tenhamos saúde. Então, assim como vai bem a sua alma, deve ir bem também a sua saúde, não é? Isso é muito importante. Então, a gente percebe com isso que saúde é algo que é muito falado dentro da palavra de Deus. E para que você tenha boa saúde, você, na verdade, a saúde tem muitos aspectos, né? Existe a saúde, segundo a OMS, 3 tipos de saúde: saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Então, nós precisamos ter esses 3 tipos. Se uma delas apenas falhar, começar a ter problemas, as outras 2 vão ter problemas também. Isso significa o quê? Que se eu não estiver bem fisicamente, se a minha alimentação não for boa, se eu não estiver com boa saúde, isso vai acabar afetando a minha saúde mental. Olha essa coisa, né? E também a nossa saúde espiritual também fica abalada por isso. E vocês vão perceber hoje isso assim muito profundamente. Irmãos, esse próximo verso, o Edgar vai passar para mim, por favor, Edgar. Olha o que diz. 1 Coríntios, capítulo 6, capítulo 10, quer dizer, verso 31. Diz o quê? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Amém. Então, o que você entendeu desse verso? Esse verso, irmãos, está nos mostrando que Deus deseja que você tenha saúde. Que até aquilo que você coloca em cima da sua mesa, para os seus filhos comerem, para a tua família comer, isso deve ser para a glória de Deus. Até a nossa comida, né, pastora? Até a nossa bebida deve ser para a glória de Deus. Tudo que comemos, tudo que bebemos, e não somente a nossa vida espiritual. Vocês entenderam? Então, comida e bebida faz parte também de quem deseja ter boa saúde espiritual. Então, se você deseja ter boa saúde espiritual, você precisa ter uma boa alimentação. Quem é que falou isso? Quem inventou isso?
nasceu no coração de Deus. Olha aí, foi o próprio Deus que falou. Graças a Deus por isso, né, pastora? E aí, irmãos, você pode estar pensando assim, o que isso tem a ver com a minha vida espiritual? Porque você pode pensar que a gente vem à igreja e Deus tem interesse apenas na nossa vida espiritual. Mas, na verdade, a saúde tem esses 3 aspectos que nós falamos. E eu quero mostrar para você agora, no próximo slide, algo interessantíssimo. Irmãos, isso aqui faz parte das últimas pesquisas da neurociência. Olha só que coisa interessante. Vocês estão vendo aqui que tem 2 fotos, não é isso? 2 imagens. Essa primeira imagem de cá, essa imagem aqui, mostra o lobo frontal. O que é o lobo frontal? É uma parte do cérebro que fica logo atrás da sua testa. Por isso que chama de frontal, porque vem da fronte, a fronte da testa, né? Então o lobo frontal ele fica imediatamente aqui, atrás da nossa testa. Esse lobo frontal, os cientistas descobriram que quando uma pessoa está em oração, esse lobo frontal, através da máquina de ressonância, através da máquina de tomografia, eles colocam as pessoas ali e percebem que quando a pessoa está orando, está intercedendo por alguém, está em contato com o céu, com Deus, esse lobo frontal ele fica aceso. Olha que coisa linda, né, pastora? Nosso lobo frontal acende, irmãos, na máquina lá que os próprios cientistas estudam, eles perceberam isso. É por isso que tem um monte de cientistas ateus se convertendo ao cristianismo. Graças a Deus por isso, né? Olha que coisa maravilhosa. Como é que Deus age? E eu posso falar uma coisa para vocês? Deus age de muitas maneiras diferentes. E, irmãos, esse lobo frontal, ele não é influenciado simplesmente pela oração. Eu quero te contar um segredo hoje, talvez você não sabia. O lobo frontal, ele também é influenciado por aquilo que você come, por aquilo que você bebe. Olha que coisa tremenda. Isso foi descoberto há algum tempo atrás. Teve um cientista japonês que ganhou o prêmio Nobel no ano de 2016, porque ele descobriu essa grande façanha, que o nosso lobo frontal ele é influenciado até pela nossa alimentação. Sabe o que isso significa? Que se você bebe alguma coisa, se você come alguma coisa que faz mal para o teu corpo, esse lobo frontal, em vez de ficar aceso daquele jeito ali, ele fica dessa forma. Isso mesmo, apaga. Ele fica apagado. E sabe o que eu quero dizer para você? É importante que você saiba disso. O lobo frontal é o local onde o Espírito Santo se comunica com o ser humano. Esse lobo frontal, irmãos, é a fonte das nossas decisões, das nossas boas escolhas. Quando você tem um lobo frontal aceso, você tem capacidade de tomar boas escolhas, de escolher as coisas certas, de resistir diante de uma tentação forte. Olha que coisa importante, não é verdade? E é o mesmo local onde Deus fala com o ser humano através do Espírito Santo, impressionando a nossa mente. Você está entendendo agora por que é importante que você coma e beba para a glória de Deus? Porque aquilo que você come e bebe vai influenciar essa ação aqui. Não é tremendo isso, irmão? Isso é maravilhoso. Porque quando você tem esse conhecimento, você vai começar a diminuir um pouquinho o seu café. Não, como assim? Para! Eu nem falei coloco açúcar. Falei para saber se o povo estava acordado. Já vi que ele não está muito acordado. Todo mundo acordado, graças a Deus. Nem coloco açúcar. Pois é. Qual é teu nome, irmã? Alessandra. Alessandra, muito bem. Nem colocar açúcar, vamos responder isso. Irmãos, hoje eu estive lá na cidade de Vespasiano, fazendo uma ministração de manhã também. Estivemos lá com o presidente de um concílio de pastores e ele nos convidou para que estivéssemos na igreja dele fazendo essa ministração de saúde. Foi uma bênção tremenda, sabe, pastor? E nós estamos indo em todos os distritos ali dessa cidade. Irmãos, os irmãos gemem quando eu falo sobre café. Não é só você, Alessandra. Todo mundo faz barulho, eles fazem barulho e falam, não mexe com o café, não. Pois é assim mesmo, mas eu quero contar para você a verdade sobre o café. Posso falar só um pouquinho? Irmãos, o café faz parte de um grupo chamado grupo dos alcaloides. Você conhece um alcaloide? Um alcaloide é uma substância que causa dependência física e psíquica. Olha só, que coisa séria. Então,
morfina. Vocês conhecem morfina, já ouviram falar? A morfina é um medicamento usado para anestesiar a dor. Quando a pessoa está, por exemplo, em um estágio avançado de câncer, o médico passa a morfina, mas ele não dá em grande quantidade. Por quê? Porque ela vicia o sistema nervoso e o paciente começa a gritar absurdamente querendo mais e mais morfina. É por isso que não é passado em grande quantidade. O café, ele também está nesse grupo dos alcaloides. Mas o que está nesse grupo? A nicotina, a cocaína. São todas, de verdade, são todas substâncias que mexem com o sistema nervoso central do ser humano, causando dependência. Você quer saber se você está viciado em café? Faz um teste com você mesmo. Amanhã, a partir de amanhã, deixa de tomar café durante 2 ou 3 dias. Se a tua cabeça começar a latejar, a doer, olha aí, eu já estou se entregando. Irmão, se começar a doer a cabeça, uma dor de cabeça que não passa, você já sabe que o teu cérebro está viciado no café, na cafeína. Isso é verdade. Outro dia eu estive numa igreja, pastora Sandra, e uma irmã veio para a consulta, que eu quero contar uma coisa para vocês. Nós combinamos com a pastora Sandra, o pastor Wilson também, todas as igrejas onde eu faço essa ministração de saúde, irmãos, depois eu atendo numa consulta gratuita cada uma das famílias aqui. Eu atendo por família. Então, por exemplo, a Alessandra está aqui, graveta não, Alessandra. Vamos dizer que tua família esteja aqui na igreja, Alessandra. A Alessandra, os filhos, eu nem sei se a Alessandra é casada, se tem filhos, é só um exemplo, tá? A Alessandra, o esposo e os filhos. Vamos dizer que ela tem 3 filhos. Amém. Recebe aí, Alessandra, em nome de Jesus. Então, aí a Alessandra, quando vier para a consulta, vai vir ela e o restante dos familiares, os filhos, o esposo, todo mundo. Vocês entenderam, irmãos? Então, nessa consulta você vai poder participar. Eu trago a balança de bioimpedância, é uma balança especializada. Quando você sobe nela, ela é uma balança fofoqueira. Só de você subir, eu fico sabendo se você tem risco de ter infarto, pressão alta, se você tem risco de ficar diabético. Só de você subir na balança, pela numeração que aparece. Então, a gente vai ver isso aí, a gente vai tratar isso. Em nome de Jesus, viu? Então, você vai vir para a consulta, você vai subir na balança e a gente vai estar fazendo uma avaliação da sua saúde. Eu tenho também um acompanhamento. Quem tiver interesse de cuidar da sua saúde, melhorar seu estilo de vida, pode estar também fazendo um acompanhamento. O acompanhamento, irmãos, ele tem um preço, mas não é nada absurdo que a pessoa não possa fazer. Irmãos, voltando nesse assunto do café, uma irmã veio para a consulta, como estava falando, né? Ela sentou na minha frente e me falou assim, eu perguntei, irmã, a senhora toma café? Ela falou, não tomo café. E eu me assustei, né? Porque Minas Gerais, todo mundo toma café, não é verdade? Rio de Janeiro também, mas eu acredito que em Minas Gerais é de praxe, né? Mais viciado. Pois é. E, irmãos, ela me falou que ela não usava café. Eu perguntei por quê, irmão? Porque me levantou a curiosidade, né? Ela falou, não tomo café, porque eu descobri que o café vicia o meu cérebro. Eu falei, nossa, que coisa interessante. Eu falei, como é que a senhora sabe disso, irmão? Ela falou, eu fiz um teste comigo mesmo. Eu percebi que eu não conseguia viver sem café. E ela parou de tomar café e a cabeça ficava. Ela falou, eu estou viciada, mas eu não vou continuar dessa maneira. Ela tomou a decisão e parou direto de tomar café. Ela não tomava mais café naquele dia, desde o dia que ela veio para a consulta, tinha uns 3 anos que a irmã não tomava mais café. Irmãos, por que eu estou falando do café para vocês, Alessandra? Por quê? Porque eu sou bom com café? Não, o café tem alguns benefícios, sabe? Quando, por exemplo, a pessoa está morrendo de sono e ela toma café, esse café acorda a pessoa. Acorda ou não acorda? Acorda. A senhora não, né? Mas muitas pessoas, a maioria, acorda. A pessoa fica alerta. Por quê? Não, né? Normal, né? Pois é, irmãos, o café inibe a ação da adenosina. A adenosina é um hormônio que é formado dentro do teu organismo. Foi Deus que criou isso. E a adenosina, ela avisa para você a hora que você precisa descansar. Você não pode correr a maratona de não sei quantos 1000 metros por dia e chegar à noite e pensar que você não precisa de descanso. O descanso é um remédio. Dormir é importante para que você tenha saúde. É um dos remédios naturais que Deus criou, né? E quando você toma café, depois de trabalhar o dia inteiro, o café ativa teu cérebro, ele engana a adenosina. Ele faz a adenosina pensar, dizer assim, é como se ele dissesse assim, adenosina, fica de lado. Não dá nada na hora de descansar, não. Essa pessoa aqui pode passar mais de 24 horas trabalhando sem parar. Isso é verdade? Não, a gente precisa de quê?
de descanso, de dormir, de relaxar. Não é verdade, irmãos? Então, o café, ele inibe, ele esconde a ação da adenosina, engana a adenosina e faz teu corpo pensar que você tem que trabalhar sem parar. E isso não é real. Então, irmãos, isso são alguns detalhes do que a cafeína faz no teu sistema nervoso. Pessoas ansiosas, pessoas que têm pressão alta, não deveriam tomar café, porque ele ataca o sistema nervoso e acelera o teu sistema nervoso de uma maneira tremenda. Pessoas que têm crise de ansiedade, não deveriam tomar café. Eu sou muito nervoso, muito agitado, problema na mente. Então, hoje eu atendi uma irmã que ela me falou que ela toma 3 garrafas de café por dia. E como é que ela está, Alessandra? Passando por um quadro terrível de depressão. Taquicardia é isso aí, um dos problemas que causa. Irmãos, eu quero te perguntar uma coisa agora importante. Deus deseja que você tenha saúde, sim ou não? Sim. Sim, sim. O café influencia isso aqui, ó, diretamente, teu lobo frontal. Se você vai ter uma clareza de mente, se você vai ouvir a voz do Espírito Santo com clareza, com discernimento, depende daquilo que você coloca dentro do teu corpo, dentro do teu estômago. Vocês estão entendendo agora por que a Bíblia fala assim? Se você comer, se você beber, faça isso para a glória de Deus. Vocês entenderam? Porque a alimentação influencia. Irmãos, existe alguém, pastora, que está por trás dessa situação toda aqui, que quer destruir a tua saúde. É Satanás, o inimigo de Deus. Ele não quer que você tenha saúde. Ele quer destruir o teu cérebro, o bom funcionamento do teu lobo frontal. Então a gente precisa o quê? Começar a cuidar da nossa alimentação. E aí você pode pensar assim, ah não, mas isso aí é para quem já tem algum tipo de doença. Irmãos, as notícias sobre doenças têm aumentado cada vez mais. Eu quero te mostrar, passa para mim, por favor, gente. Olha aí. Olha as últimas notícias que têm saído sobre a saúde, não só do povo lá fora, mas do povo de Deus. As doenças cardíacas, olha o que mostra ali. 400.000 pessoas têm morrido por ano aqui no Brasil de doenças cardíacas, doenças do coração. A doença do coração é a doença que mais mata hoje em dia aqui no Brasil e no mundo também. Agora tem um outro tipo de problema que está avançando e vai tomar o lugar das doenças cardíacas. Sabe qual é? Passa para mim, por favor, gente. Olha aí. O câncer. O câncer, até o ano de 2030, vai ser a doença que mais vai matar no Brasil e no mundo. Olha só que interessante, né? Ninguém quer ter câncer, irmãos. Ninguém que deseja ter câncer. Ninguém quer tirar uma mama. Um seio, né, pastora? Uma mulher com câncer de mama. Ninguém quer ter câncer no útero. Ninguém quer ter câncer de próstata. Ninguém quer ter um filho com câncer. Não é verdade isso, irmãos? Mas eu quero te falar que aquilo que você come pode estar te influenciando para ter uma doença dessas. Olha que coisa séria. E você pode estar pensando assim, não, mas isso aí depende da família. Depende se a família, se tem alguém na família que já teve câncer. Passa para mim, por favor. Olha só. Olha aí o que esse geneticista conhecidíssimo deu uma entrevista para o jornal O Globo. Olha o que ele disse. Apenas 1% das doenças tem a ver com a hereditariedade. Ah, meu pai teve, eu vou ter. Isso aí depende apenas 1%. O restante, irmãos, tem a ver, sabe por quê? Com o teu estilo de vida. Se a minha família toda, e de fato, Alessandra, minha família é quase toda diabética. Eu estou com quase 50 anos, com cara de 18, pastora. Mas eu não tenho, amém? Recebe? Brincadeiras à parte. Irmãos, a minha família é quase toda diabética. Eu não tenho diabetes. Para honra e glória de Deus. Sabe por quê? Porque a minha alimentação é diferente, irmã, da alimentação do restante da família. Vocês entendem? Ficava muito verdura, muita fruta. Isso aí. Todo de casa, vai dar bom sol. Felipe está animado, viu? É isso aí, Felipe. Isso aí. Tem que ter boa saúde, comer coisas boas. Muita fruta. Só comida de casa, me dá hora, não como, só de casa. Muito bom. Ah, não, eles comem de casa. É isso aí, muito bem. E Felipe, sabe o que é interessante? Nunca tive câncer. Olha, graças a Deus. Não. Olha, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, está mostrando, sabe o quê? Que tem alimentos que são colocados na nossa mesa, que estão destruindo a saúde do povo de Deus. Olha o que está mostrando aí. Vocês estão vendo? Irmãos, o que está falando ali? A salsicha, o presunto e o bacon que você come no dia a dia. Segundo a OMS, foi colocado no mesmo grupo
afastar o cigarro. Vocês já pensaram? Que coisa séria, Alessandra, que a gente está fazendo? O que a gente está colocando na nossa mesa, irmãos? Vocês entendem? Pastora, vou te contar agora, abrindo o coração. Eu tentei fugir de fazer esse trabalho durante mais de 15 anos da minha vida. Sabe por quê, pastora? Eu não queria confrontar as pessoas com essas verdades, sabe? E Deus estava me chamando para que eu fizesse esse trabalho. Eu escapei, irmãos, de fazer esse trabalho, essa ministração de saúde, irmão, por muito tempo. Até que eu cheguei numa igreja e uma mulher que eu nunca vi na vida, não sabia quem era, chegou para mim e falou assim: até quando você vai fugir de fazer o trabalho de Deus? Até quando você vai escapar? Você precisa que Deus envie um peixe para te engolir, igual engoliu Jonas, para você fazer o trabalho que Deus mandou você fazer? Irmã, eu saí de perto dela e fui chorar. Acredita nisso? Eu falei: Deus, nunca mais eu vou fugir de fazer esse trabalho. Pois é. Nunca mais eu prometi para Deus. Eu falei: nunca mais eu vou fugir de fazer esse trabalho, porque esse é o trabalho de Deus. Eu vou confrontar as pessoas, porque não é fácil tocar na ferida da pessoa. Pessoal, tem gente que come isso aqui todo dia, irmãos. Não é fácil. E tem pessoas que, quando eu falo do café, a pastora me olha com a cara feia, brava demais, sabe? Não é todo mundo que aceita isso, não, irmão. Vocês recebem? Amém. Todo mundo aceitou aqui? Graças a Deus. É o povo reverente, né, pastor? Povo obediente, graças a Deus. Equilíbrio. É Não, isso, nós isso cantamos mesmo. Fala Deus. É isso aí. Graças a Deus por isso. O povo aberto, né, Alessandra? Graças a Deus. Tem que ter equilíbrio, isso mesmo. Então, irmãos, imagina, todo mundo é assim. Tem pessoas que ficam bravas. E eu não queria fazer esse trabalho. Mas Deus me chamou para fazer. E quando eu me formei na faculdade, a gente levanta a mão direita e promete que a gente vai fazer tudo que a gente puder para ajudar a salvar a vida das pessoas, né? E eu estou aqui hoje cumprindo essa missão, mas não é o que eu queria fazer, não, viu? Eu, na verdade, escapei, mas Deus me trouxe até aqui. Graças a Deus por isso, né? Então, irmãos, a Bíblia fala, é muito importante que você entenda que a saúde está ligada com a tua espiritualidade. Não dá para servir a Deus, amar a Deus com todas as coisas e ao próximo como a você mesmo, servir ao próximo, servir a Deus com tudo que você tem, se na verdade você não tem saúde, você não tem o melhor para dar para Deus. Como você vai destruir a sua saúde e dizer: Senhor, eu estou aqui para te servir, se você não consegue nem andar? Vocês entendem? Não é que Deus não vai aceitar você se você estiver com uma enfermidade. Deus aceita e Ele cura. Deus é bondoso, misericordioso, mas Deus também quer o teu melhor. É por isso que a Bíblia fala sobre saúde. Vocês entendem, irmãos? Uma coisa está ligada com a outra. Não tem como separar isso. E olha, eu quero te mostrar. Pastor, o culto termina às 9, né? Pois é, eu só tenho 18 minutos para falar. Então eu vou pular alguns slides, viu, Esdras? Pode pular para mim, por favor, o próximo. Eu quero falar do próximo, rapidinho. Posso pular o outro, mas esse próximo aqui é muito importante. Irmãos, isso aqui são 3 tipos de células. Essa célula de cá é uma célula saudável. A célula do meio é uma célula velha. E essa célula daqui é uma célula do câncer, célula cancerígena. Quando uma pessoa come demais à noite, você pode estar pensando: não, mas eu não como salsicha, nem como presunto, eu sou super saudável, né? Mas você pode ser uma das pessoas que fazem parte do grupo que come à noite. Enche a barriga de noite. Você faz isso? Ninguém faz isso aqui, né, pastor? Graças a Deus. A pastora está me contando que ninguém faz. Graças a Deus. Se fazia, não vai fazer mais. Pois é, se fazer não faz mais. Irmãos, quando a gente come demais à noite, aí o pastor hoje me perguntou assim: mas qual o horário melhor para comer? O ideal para você comer é que você coma pelo menos 3 horas antes de dormir, de ir para a cama. Isso significa o quê? Se você dorme às 10 da noite, você precisa jantar até às 7 da noite. Se você dorme antes, então coma antes. Não durma com a barriga cheia. Porque quando você dorme com a barriga cheia, o teu organismo está cheio de energia. Essa energia vai alimentar esses 3 grupos aqui de células. Quando vai para a primeira célula, ela gasta só 10, ela consome só 10 unidades de energia. A célula saudável. Essa célula velha, ela consome 30 unidades. E a célula do câncer consome entre 60 e 80 unidades de energia. Qual é a célula que mais gasta? Consome energia? Exatamente, a célula cancerígena. Irmãos, a célula velha, ela consome a mesma quantidade, é igual carro velho, consome bastante combustível, na verdade, para fazer a mesma coisa. Vocês entenderam? Não é assim que carro velho
essa célula velha é assim também. O que acontece? Quando você não enche a barriga para dormir, o teu estômago está razoavelmente vazio, você dorme, você vai dormir bem. A célula do câncer e a célula velha não serão alimentadas. Essa célula nova aqui, saudável, ela precisa de alimento. Então ela não vai ficar sem alimento. Sabe o que ela faz? Deus criou uma coisa linda dentro do nosso organismo, que é chamado de autofagia. O que é isso? A célula que precisa de energia, ela come as outras células. Ela vai consumir outras células porque ela não tem energia para ela. Então ela vai comer essa célula saudável. Quando ela não tem energia do que veio da comida, ela come a célula velha e ela come a célula do câncer. Sabe o que é isso? Uma faxina dentro do teu corpo. Detox. Que acontece... Detox. Exatamente, o detox, que acontece a noite inteira. À noite o corpo entra num processo de detox, Alessandra, isso mesmo, uma faxina total. Mas isso não pode acontecer se você encheu demais a barriga e o teu corpo vai ficar a noite inteira digerindo. Sabe o que acontece de manhã? Você está mal. Parece que comeu um boi, parece que não digeriu. Não é assim, mano? O que acontece? Exatamente, você começa a ter gastrite, úlcera e outras doenças mais. Irmãos, vocês entenderam a importância disso? Sim. É muito importante você começar a mudar os seus hábitos, a sua alimentação, o seu estilo de vida. E aí, pula para mim o próximo, por favor, Esther. E eu quero passar, pode passar? Isso. Eu quero te falar sobre isso aqui. Irmãos, a doença, ela não é um castigo de Deus para o ser humano. Tem muita gente que pensa que é. Deus não está castigando o ser humano colocando doenças nele. Na verdade, irmãos, nós somos, você é a coisa mais linda que Jesus tem nessa vida. Você com seus defeitos, você com seus problemas, você com suas dificuldades, você com suas crises. Você é a coisa mais importante que Jesus tem nessa vida. Nós somos assim, nós somos as coisas mais preciosas que Jesus tem. Ele jamais vai querer que você esteja mal de saúde para servir a Ele. Ele quer que você esteja no melhor estado que você pode estar. Ele quer que você não tenha depressão. Jesus não quer que você tenha ansiedade, que você tenha crise. Hoje eu atendi uma moça, na semana passada atendi uma moça pastora, que ela me disse, uma jovenzinha de 19 anos. Tem gente que rói as unhas, né, com ansiedade. Ela ruía a mão inteira. Ela rói, ela morde a mão inteira e faz a mão sangrar de tanta crise, de transtorno de ansiedade que ela tem. Imagina uma situação dessa. Será que esse é o propósito de Deus para a tua vida? Será que Deus planejou isso para a gente? Claro que não, irmãos. Deus deseja que a gente tenha saúde. Não é verdade? E eu quero te mostrar, passa para mim, por favor, irmãos. Olha aí. Isso aqui são os remédios que Deus deixou na natureza para que nós tivéssemos saúde. Quais são esses remédios? A água, o ar puro. Isso aí, a confiança no Criador, o descanso, o equilíbrio. Olha aí, Alessandra, o equilíbrio que você falou. O exercício, a luz solar e a nutrição. Se você deseja não ficar diabético, sabe o que você precisa? Tomar pelo menos 20 minutos de sol todo dia. A vitamina D tem a ver com o fato de você não ficar diabético. Quem não tem vitamina D no organismo vai estar no caminho do diabetes. Olha que coisa séria. Não é verdade, irmãos? E agora eu quero te fazer uma pergunta. Quanto você paga para tomar 20 minutos de sol todo dia? Me conta. É o quê? De graça, irmãos. É gratuito. Deus criou remédios naturais. Estão na natureza. E você pode usar eles para poder curar doenças. O ar puro e tantos outros. A gente poderia passar uma noite inteira aqui, pastora, só falando sobre esses assuntos. Irmãos, isso é maravilhoso. Como Deus nos ama. Sabe, Alessandra? Como Deus cuida de nós. Mas nós vamos avançar. E eu quero mostrar uma coisa para você. A Bíblia, ela está cheia de remédios naturais. Pessoas que se trataram de forma natural. Você lembra da história do bom samaritano? Vocês lembram disso? O Wesley já passou para mim ali, olha. Essa parte aqui do meio, está falando ali de Lucas 10, 25. Lá tem a história do bom samaritano. Só vou contar isso aqui para vocês. O homem foi assaltado, ficou caído no caminho. Veio o bom samaritano, tirou de dentro da bolsa 2 tipos de remédio. Vocês lembram qual foi? O azeite de oliva, né, que a Bíblia muitas vezes chama de óleo, e também o suco puro da uva. Irmãos, a ciência hoje está comprovando que o azeite e o suco de uva são 2 tipos de remédio
cicatrizante, que já era usado lá na Bíblia. Olha que coisa maravilhosa. O bom samaritano, não é? O bom samaritano já sabia disso. Por isso que ele passou nas feridas do homem que foi assaltado. Vocês entenderam? Tem outros remédios aqui, olha, mas não vai dar tempo da gente falar. Eu tenho 10 minutos para te contar que nós temos passado por muitos locais diferentes. Nós vamos em empresas. Se tiver algum empresário aqui, alguém que tem seu próprio negócio, que tem funcionários e gostaria de levar essa ministração de saúde, uma palestra de saúde, nós estamos à disposição para ir lá. Sabe quanto nós cobramos? Nada. Não cobramos nada, porque esse é um trabalho que nós fazemos para Deus. De graça? De graça, Felipe. Olha aí que bênção. De quê? Não é? Vai viver de quê? Olha o Felipe perguntando. De quê? Felipe vai comer. Muito bom, Felipe. Irmãos. Ele vai na lata, né, pastora? Na lata, assim, como dizem os mineiros carioca. Mineiro também fala isso, né? Na lata, tá lá na cara mesmo. Pois é, irmãos, vai viver de quê? Como é que a gente mantém esse ministério? Vou te contar, Felipe, rapidinho. Olha, nós vamos todas as igrejas, irmãos, nem a gasolina que eu chego até aqui, eu cobro. A pastora Sandra sabe disso, né, pastor? Então, nós fazemos esse trabalho para Deus. Nós temos, porém, um acompanhamento. É assim que nós sustentamos esse ministério, Felipe. Quem tem interesse pode estar cuidando da saúde, fazendo acompanhamento. Então, amanhã eu vou estar aqui, amém, irmã? Amanhã eu vou estar aqui atendendo vocês. Eu sei que a maioria do pessoal trabalha, não é isso? Então, se eu marcar as consultas para segunda de manhã, eu sei que ninguém vai poder vir, né? Então, como é que eu faço quando é dia de semana? Hoje eu já atendi um dia inteiro numa igreja lá em Vespasiano. Então, aqui eu vou estar marcando da parte da tarde para a parte da noite. Então, eu vou sair daqui quando só tiver sido atendida a última família. A gente pode marcar para terça-feira? Pode ser, pastor. Sim. Pode ser na terça da tarde para a noite? Pode ser sim, não tem problema não. Então, eu só vou precisar, pastor, que tenha alguém aqui para abrir a igreja e que depois venha para fechar. Tá bom? Ou uma irmã, por exemplo, que possa ficar aqui, seria ótimo, tá? Irmãos, nós temos passado por muitos lugares. E assim, cada semana eu estou recebendo testemunhos de pessoas que fizeram um acompanhamento, fizeram um tratamento natural que nós passamos e estão mudando de vida e tendo resultados maravilhosos, milagrosos. Deus tem feito isso na vida de muitas famílias. E eu quero te contar rapidinho alguns testemunhos. Passa para mim, por favor, gente. Olha aí. Esse daqui é o irmão Vicente. Irmão Vicente, irmãos, eu conheci ele na igreja Assembleia de Deus. Nós vamos em todas as igrejas, né? Com o Ministério Restauro. Então, irmãos, o irmão Vicente, quando chegamos na igreja dele, fizemos essa ministração, o irmão Vicente veio para a consulta e ele me contou. Ele veio junto com a esposa, porque eu atendo com a família, né? Então o casal vem junto e eu atendo os dois juntos. E aí, o irmão Vicente me contou que ele tinha uma alimentação que não era muito saudável. Irmãos, ele chegou num caso tão grave que 90% das artérias, das veias do cérebro dele estavam entupidas. Você já pensou isso? Irmãos, isso aí é ter um derrame na certa. Derrame e morrer, não é? 90% das artérias, imagina, entupidas. Nós chegamos lá, fizemos a ministração, atendi o irmão Vicente, ele me contou que ele usava muita banha de porco na comida. Bastante banha de porco. Antigamente se pensava que banha de porco era saudável. Hoje a gente já sabe que ela é infartadora e inflamatória. Irmãos, eu não tenho muito tempo para poder entrar nesse assunto, porque o tempo corre muito rápido, né? E vocês sabem o que aconteceu? O irmão Vicente, ele é daquele pessoal antigo que colocava aquele cordãozinho lá na roça e pendurava as peles de porco ali, e ele ia comendo aquilo ali o mês inteiro. Resultado, olha aí, 90% das artérias entupidas. Nós começamos a fazer um tratamento natural. O irmão Vicente entrou junto com a esposa no acompanhamento. Eu tenho acompanhamento para 2 pessoas, para 3 pessoas e até para mais. Irmãos, 5 meses de tratamento. Ele tinha aquele celularzinho antigo que nem o WhatsApp tinha, mas não tem problema. Ele falou assim: manda meu tratamento todo para minha filha. E o tratamento que eu faço, eu envio todo o tratamento pelo WhatsApp. Então eu enviei tudo para a filha dele. Com 5 meses de tratamento, a Elaine, a filha dele, que eu passei a conhecer só pelo celular mesmo, sabe, pastora? Ela me mandou essa foto aqui. Ela falou assim: olha, acabei de sair do médico com o meu pai. E você não vai acreditar. 90% das artérias dele que estavam tampadas, entupidas, acabaram de desentupir com o tratamento natural. Glória a Deus, irmãos, por isso. Como Deus é maravilhoso. Olha como Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Mesmo a gente muitas vezes comendo da maneira errada. Quando a gente
gente clama com misericórdia, faz a coisa certa, faz a nossa parte, o Espírito Santo age e ele cura. Não é verdade? Irmãos, eu não curo ninguém. Quem cura é Deus. Mas a gente faz a nossa parte, não é? E aí, eu quero contar para você, passa para mim, por favor, Esdras. Esse outro caso aqui é o caso da pastora Cristiane. A pastora Cristiane eu conheci numa igreja pentecostal. A pastora me contou que ela tinha uma dificuldade tremenda para perder peso. Ela falou, não perco peso, faço dieta e mais dieta, não consigo resolver. Hoje eu atendi uma irmã que me falou que gastou R$5.000 no tratamento para perder peso. Sabe quanto ela perdeu? Quase nada. Imagina isso, já está ganhando peso de novo. E aí, irmãos, a pastora Cristiane não apenas tinha problema do peso, ela me falou 2 vezes no mês, eu vou parar no hospital com crise de ansiedade. Como é que é crise de ansiedade? A pessoa começa a ficar tonta, o coração acelera demais, começa a tremer, a vista escurece, sensação de desmaio, tudo isso é crise de ansiedade, faz parte da crise de ansiedade. A pastora ia parar no hospital 2 vezes no mês com isso. E aí começamos a fazer o tratamento natural. Passei para ela um cardápio de alimentação saudável, já para combater as doenças que ela tinha mesmo. Detox para começar a perder peso. E tratamentos naturais para tratar a ansiedade e os outros problemas. O pastor, o esposo dela, diabético, começamos a tratar também. Irmãos, 6 meses de tratamento. E a pastora me mandou essa foto aqui. Essas fotos são as próprias pessoas que me enviam, para poder dar testemunho do que Deus fez na vida deles. Irmãos, 6 meses de tratamento. A pastora Cristiane me falou, olha o meu antes e depois. Glória a Deus, já não volto mais ao hospital com crise de ansiedade. Graças a Deus por isso, né? São muitos milagres que nós temos visto. Cada semana eu recebo diferentes tipos de testemunhos. Você não tem noção. Eu não consigo colocar aqui cada um dos testemunhos. Irmãos, esse próximo, passa para mim, por favor, irmão. Olha aí, essa é a Nilvana. Nilvana, ela veio para a consulta e sentou na minha frente. Ela, irmãos, ela não veio para a ministração que eu fiz na igreja, mas alguém falou para ela do tratamento natural. E eu quero abrir isso para vocês também, Alessandra. Se você tiver um irmão, um parente, alguém da igreja mesmo, que não está aqui hoje, e você quer colocar o nome dessa pessoa para ela vir na consulta, não tem nenhum problema. Você pode trazer teu parente, teu sobrinho, teu filho, teu esposo, a esposa, pode trazer o vizinho para a consulta junto com você. E você vai ser atendido e a pessoa também vai ser atendida. Irmãos, a Nilvana sentou na minha frente e me falou assim, eu vim aqui porque me falaram que você trata as pessoas com tratamento natural. E eu estou com câncer na medula. O que acontece? Eu não quero nem fazer quimioterapia. Irmãos, ela acreditou tanto nesse tratamento, para a glória de Deus, que ela não queria nem fazer quimioterapia. Começamos a tratar. Passei para ela um tratamento com alimentação que colocava o câncer para fora. Olha que coisa tremenda, né? A alimentação tem esse poder, foi o próprio Deus que criou. Existem alimentos que combatem o câncer diretamente. E aí a Nilvana começou a fazer o tratamento. Irmãos, ela tinha ido parar na cadeira de rodas, ela não andava mais. Se você ver aqui, esse senhor que está aqui do lado dela é o esposo dela. Olha, se você perceber, ela está ali segurando alguma coisa. Percebeu? É um andador, isso mesmo, mano. Um andador. Ela mal conseguia levantar a perna para poder dar um passo. 4 meses de tratamento natural. E a Nilvana, para a honra e glória do nosso Deus, irmãos, já não tinha mais nenhuma célula do câncer no corpo dela. Glória a Deus por isso, né? 4 meses de tratamento apenas. Eu vi a Nilvana numa igreja e eu não reconheci, porque depois, pastor, dessa situação aqui, ela ficou assim, ó, uma mulher bonita, bem tratada, que cuidou da alimentação e foi restaurada para a honra e glória de Deus. Deus é bom demais. Irmãos, esse próximo caso é o caso do irmão Tony. O irmão Tony me mandou essa foto antes e depois. Ele me falou rindo. Ele me falou assim, doutora, esse burro aqui que eu sentei me jogou para trás, que ele não aguentava o meu peso. Olha só, ele me contou isso, graças a Deus. Não foi eu que inventei não, irmãos, ele falou. Irmãos, o irmão Tony, ele me mandou essa foto aqui, ó. Ainda no processo de tratamento, olha o antes e depois dele, ele tinha um problema. Irmão Tony, pastor, que desafio foi? Ele não mora aqui, ele mora nos Estados Unidos. Eu não conheço o irmão Tony pessoalmente, igual estou vendo vocês, nunca vi. Só pelo WhatsApp que nós fizemos a consulta dele online. Ele me falou assim, eu tenho um problema muito sério, que eu não sei se você consegue me ajudar. Sabe qual é o problema? Eu só tenho 1 minuto para terminar, pastora. O horário corre contra nós, né? Pois é, e ele me falou assim, tudo que eu como que é saudável me deixa fraco. Não consigo comer nada saudável. Sabe quando eu me sinto forte? Quando eu como
o lanche do McDonald's. Vocês podem rir, irmãos, mas eu fiquei desesperada. Imagina, Alessandro, uma situação dessa. Ele falou, só me sinto forte quando eu como uma panela bem grande de carne, de churrasco. É só assim que eu me sinto bem. E agora? Sai dessa, pastora. É difícil, né? Desafio. E eu comecei a orar. Quando ele me falou isso, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Como é que eu trato esse homem? Tudo que ele come de saudável, se ele come salada, ele fica fraco. Se ele come fruta, fica fraco. Mas quando ele mete o pé na jaca, ele fica forte. E aí? Né? Irmãos, na hora eu comecei a clamar pelo Espírito Santo. E eu falei, Senhor, esse irmão está em sofrimento, ele precisa de ajuda. Abre a minha mente, me faz entender o que está acontecendo com ele. O Espírito Santo veio na minha mente. E ele me falou, pergunta para ele. E isso me arrepia, irmãos, demais, sabe? Porque esse é o trabalho de Deus. Deus falou para mim, fala para ele, pergunta para ele como é que foi a infância dele. O que ele comia na infância? O irmão Tony rapidamente me contou. Eu falei, irmão, o que o senhor comia na infância? Ele falou assim, na minha casa, o irmão Tony, ele não fala português. Nós falamos em espanhol. Deus nos deu a graça, né, de aprender a língua espanhola. E eu comecei a falar com o irmão Tony em espanhol. Falei, irmão Tony, o que o senhor comia? Ele falou, eu comia tortilhas. O que é tortilha? Quem fala espanhol sabe. Ele comia tortilhas, que eles são uma espécie de omelete. Que a mãe dele, ovo, isso aí, Felipe, que a mãe dele fazia. Irmãos, o irmão Tony comia isso todo dia. Ele falou, minha família era pobre demais. Arroz, tortilhas. Arroz, tortilhas. Todo dia a mesma coisa. O que aconteceu? Ele já não aguentava mais aquela comida. Não é? Comida saudável, salada, tudo isso a mãe dele fazia. Quando ele ia para a rua, Alessandra, brincar, os amiguinhos estavam com o lanche do McDonald's. Isso aí, isso mesmo, McDonald's. E quando ele pegava um pedacinho daqui de hambúrguer, um refrigerante daqui, outro de lá, ele se sentia forte. Ele achava que ele estava abalando, né? É isso aí. E o que aconteceu? Isso criou um trauma na mente dele. Ele começou a entender que ele só era forte quando ele comia aquilo que era gorduroso, aquilo que fazia mal. Irmãos, Satanás é tão astuto, tão esperto, que até na criança ele gera um trauma, sabe? E aí o irmão Tony cresceu com esse pensamento. Ele era daquelas pessoas que me disse que acordava 2 horas da madrugada com desespero para comer uma panela de carne, senão ele não conseguia dormir em paz. Vocês já pensaram numa coisa dessas? Irmãos, começamos a fazer o tratamento natural. Eu enviei para ele um livro em PDF. Falei, irmão, você vai ler esse livro. E esse livro vai te libertar desses pensamentos que você tem. Irmãos, o irmão Tony começou a ler o livro. A mente dele se abriu de uma maneira tremenda. Deus atuou na vida, assim, milagrosamente na vida desse homem. O irmão Tony entendeu. Ele passou a mudar a alimentação dele. Resumo da história. Perdeu peso demais. Hoje ele é amante da salada, da fruta. Ele não fica mais fraco. Ele não tem tremedeira quando come isso, porque isso é uma questão mental, psicológica. Irmãos, ele venceu o trauma. Para a honra e glória de Deus. Passou a ser uma pessoa tão saudável que hoje até o pão que ele come é ele que faz. Olha que coisa maravilhosa. Isso é uma vitória, né? É vitória. Amém. Receita para vocês? A receita, irmão, pedindo a receita. Muito bem. Irmãos, eu quero terminar com essa mensagem para você. Deus deseja que você tenha saúde. Amém. Deus deseja que você esteja bem. Deus deseja que você esteja em paz. Que o teu psicológico esteja em equilíbrio. E para isso você vai precisar começar a cumprir a sua parte em relação à sua saúde. Deus me enviou aqui para isso. Eu não tenho dúvida. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um propósito para a tua saúde. E esse propósito não é que você esteja afundado na depressão, no câncer, na fibromialgia, na gastrite, na úlcera, na enxaqueca, em outros problemas mais, como endometriose, adenomiose. Irmãos, Deus deseja que você tenha uma vida em abundância. Esse é o propósito de Deus para a tua vida. Você é a coisa mais linda que Jesus tem nessa vida. Não esquece disso. Amém? Que Deus abençoe você. Agora, no final, eu vou estar ali na porta com uma agenda online, com os horários em que você pode estar colocando o nome da sua família. Coloca apenas o nome de uma pessoa e aí, no horário que você marcou, vem a família toda. Quando eu digo família, eu digo pessoas que moram na mesma casa, tá? Porque, por exemplo, se mora um casal numa casa e os filhos já casados em outra, então a gente marca 2 horários, tá bom? Aí aqui para o casal no horário, para os outros filhos em outro horário. Então, irmãos, vocês vão poder colocar o nome de vocês nessa lista e na terça-feira, como a pastora Sandra falou aqui, eu vou estar atendendo você e sua família para a honra e glória do nosso Deus. Se você tiver interesse, você vai fazer um acompanhamento, vai mudar
Que Deus abençoe você com toda sorte de bênçãos espirituais. Agradeço a pastora Sandra, que tão bondosamente nos recebeu. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Agradecemos a Liliane